Hoje nós vamos ver como se deu a perseguição aos cristãos e a conversão de Saulo. Com o crescimento da igreja, Saulo é levantado como inimigo mor dos cristãos, levando-os não só à prisão, mas à morte, na tentativa de erradicar os que eles chamavam de o caminho. Começando em Atos 8, 3 e 4, a palavra de Deus nos diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O objetivo de Saulo era aniquilar a igreja. Ele invadia os lares dos cristãos, aprisionando homens, mulheres, famílias inteiras, sem nenhuma piedade. Mas observem que o versículo nos diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, como para toda ação tem uma reação, quanto mais Saulo os perseguia, ameaçava e a igreja se dispersava, mais o primeiro amor aumentava, o evangelho se espalhava e a revolução santa continuava, porque eles estavam transbordantes do Espírito Santo, cheios de coragem e intrepidez. Portanto, onde quer que estivessem, eles continuavam pregando a Jesus como Senhor e Salvador. E isso só aumentava o ódio de Saulo, que, como descrito em Atos 9, 1a, respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E essa ameaça se torna explícita no versículo 21, que diz: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Exterminar significa matar. O zelo demasiado de Saulo pelos princípios judaicos o cegou a ponto de se tornar um homem sanguinário e violento. E a sua fúria era tão grande que ele rompeu as fronteiras de Jerusalém, não só para prender os crentes, mas para ter o prazer de os humilhar, açoitar e torturar na tentativa de que negassem a Jesus como o Messias. Em Atos 22, 4, ele confessa: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. E em Atos 26, versos 10 e 11, a sua confissão continua. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Saulo foi um assassino em série dos primeiros cristãos, e infelizmente outros foram levantados no decorrer da história. A perseguição aos cristãos é uma realidade global, onde mais de 380 milhões de seguidores de Jesus ao redor do planeta continuam sendo vítimas do radicalismo de religiões, governos autoritários e ditatoriais e de grupos terroristas, que não medem esforços para combater e tentar exterminar o cristianismo. E as armas usadas continuam sendo as mesmas: a humilhação, exclusão, insultos, maus tratos, perdas de emprego, expulsão das suas próprias casas e da família, torturas e até pena de morte. O que eles não sabem
é que eles não estão perseguindo aos cristãos, mas o próprio Cristo, como Jesus disse a Saulo. Por volta do ano 36, Saulo, não satisfeito com as atrocidades cometidas, ele pede autorização ao sumo sacerdote de Jerusalém para ir a Damasco, com o propósito de trazer algemados para Jerusalém homens e mulheres do caminho para serem punidos, como está escrito em Atos 9, 1b e 2. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Mas antes dele entrar em Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, conforme relatado tanto em Atos 26, como em Atos 9, nos versos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O sol da justiça resplandeceu dos céus e consumiu a altivez de Saulo, o lançando ao pó. E Saulo humildemente pergunta no verso 5: Quem és, Senhor? E aquele que vinha sendo perseguido, o mesmo que teve uma coroa de espinho em sua cabeça e foi pendurado numa cruz com a inscrição Rei dos Judeus, se apresenta ao seu perseguidor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, o futuro apóstolo entendeu que ele não perseguia apenas os discípulos de Jesus, mas o próprio Cristo em cada um deles. E Jesus o adverte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase ela é usada em Atos 26, mas a versão Almeida, Revista e Corrigida, que usa os manuscritos mais antigos, a inclui também em Atos 9. Aguilhão é uma vara longa com ponta de ferro, usada para guiar animais de tração, para os manter em obediência. O que Jesus está dizendo é que não adiantaria ele tentar resistir em obedecer, porque a partir daquele momento, aquele homem cheio de fúria, que respirava ameaças e morte, já não existia mais, porque tinha sido vencido e amansado. E agora ele estava a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuando, dos versos 6 a 9, nós podemos ter uma dimensão do impacto causado a Saulo e a sua comitiva. Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. O manifestar da glória de Deus fez com que aquele homem arrogante, violento e autoritário ficasse em choque e tremendo de medo. E os que o acompanhavam também ficaram perplexos diante da luz e da retumbante voz sem a presença de ninguém. E por isso não hesitaram em obedecer à ordem de Jesus, conduziram a Saulo até o interior da cidade, na casa de Judas, onde Saulo permaneceu cego, em jejum
e oração, refletindo sobre as suas ações e tudo o que tinha acontecido. Depois de 3 dias de reflexão em jejum e oração, Jesus envia Ananias para orar por Saulo. O verso 17 diz assim: E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Enquanto Ananias orava, Saulo sente como se escamas estivessem caindo dos seus olhos, porque a cegueira de Saulo era muito além da física, era espiritual. A visão terrena e a cegueira espiritual são aliadas entre si e contrárias à verdadeira visão espiritual e conhecimento de quem é Jesus e do seu profundo plano da salvação. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, as escamas do falso discernimento e das falácias sobre os planos de Deus foram removidos e ele voltou a ver e a enxergar a Jesus como o Messias. O Senhor trocou o coração de pedra, cheio de ira e ódio, por um coração de carne, regenerado e transformado, preenchido pelo Espírito Santo de Deus, o revestindo de poder e amor imensurável por Jesus como seu Senhor e Salvador, e também pelas almas perdidas, que vai fazer com que ele se torne o apóstolo dos gentios. Que precioso! Se agarre a esse testemunho e não desista daquela pessoa que você ama e que ainda não se converteu. Continue orando, porque no momento certo o Senhor responderá ao seu clamor. Também não se esqueça de orar pela igreja perseguida e por seus perseguidores, porque assim como Jesus se revelou a Saulo, ele continua fazendo nos dias de hoje. E para a honra e glória do nosso Deus, muitos perseguidores da igreja têm se rendido a Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos confiar e experimentar do seu poder. Te agradecemos pelo grande milagre da salvação em Cristo Jesus, que nos fez cordeiros do seu reino. Te agradecemos pela vida de cada um dos apóstolos e da igreja perseguida, que nos tem deixado um legado de fé e amor ao teu nome no decorrer da história, até os dias de hoje. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, nos renovando as forças e nos dando resiliência para permanecermos firmes nos dias das provações, para sermos aprovados diante de Ti. Nos dê paz interior e sobriedade em meio às pressões, compreendendo que há tempo para todas as coisas e que Tu não estás indiferente ao que nos acontece, mas no seu devido tempo, tu se levantarás a nosso favor, atendendo ao nosso clamor. Por isso nós te pedimos, nos ensina a lançar sobre ti todas as nossas ansiedades, na certeza de que és tu quem tem cuidado de nós. Nos impulsiona a continuarmos clamando e declarando que assim como tu fizeste com Saulo, tu converterás todos os nossos entes queridos, cada um de nós, e a nossa casa te servirá. Tu converterás os corações dos perseguidores da igreja a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia dos que estão passando pela aflição, dos que estão na prisão, os aprisionados por um sistema de um governo corrupto. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão em um leito de hospital esperando por um milagre, dos que estão em campo de batalha ou
esperando um familiar que está refém de uma guerra. Ó Deus, seja tu o general dos generais, o juiz dos juízes, o médico sobre todos os médicos, o rei sobre as nações, o nosso legislador, o nosso resgatador, desde agora e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém.